Olá, como é que vai? Tudo bem? Quem fala é o professor Piscator e temos mais uma pérola preciosa aqui na nossa entrevista. Uma pessoa que eu não conhecia, mas já ouvia o zum, 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 os bons comentários. Ela vem fazendo um trabalho muito bonito, além também de jogar xadrez, de gostar do xadrez, ela vem dando consultorias e está contribuindo aqui com a federação, a gestão nova da Federação Pernambucana, que é um pessoal novo, com muita disposição, muitas ideias, mas ela vem de uma capital bastante tradicional de histórias e práticas de grandes eventos do xadrez. Ela é uma carioca, tá? E está ajudando aqui a Federação Pernambucana. E quando eu soube, com pouco tempo de uma conversa de celular, eu já intimei ela, não, tem que vir, não quero nem saber quem pitou a zebra, eu quero o resto da tinta. Então, estamos aqui diante da senhorita Karina Abraim, vamos conhecer um pouco ela, mas em público eu quero, antes dela se apresentar, agradecer a ela pelo carinho, pela disponibilidade e pela coragem. Por que pela coragem? Porque às vezes tem pessoas que me conhecem, pessoal, e ainda fica, oh, eu quero o roteiro para ver se tem alguma pergunta que eu não queira responder e tal. Eu digo, deixa disso. Eu quero contar a sua história, a sua parte boa, os momentos emotivos. Então, já demonstra ser uma pessoa decidida e querendo também fazer parte desse grande quebra-cabeça que a gente está montando do maior banco de dados da história do xadrez. Então, Karina, seja muito bem-vinda. Hoje é um momento muito especial, onde você vai ser eternizada e as pessoas que vão lhe assistir agora e no futuro vão se identificar e pode fazer a diferença naquela pessoa. Então, hoje é o seu momento, você merece isso. E sem eu saber muito de você, eu sinto a força do seu coração, a firmeza das suas palavras e o entusiasmo de você ter a iniciativa de criar e ajudar as pessoas que estão iniciando nessa parte de gestão do esporte, o nosso grande e órfão esporte xadrez. Então, fique à vontade, o lance é seu e depois eu vou perguntando. Ah, que introdução bonita! Ai, meu Deus do céu. Boa noite para quem está vendo de noite, bom dia, boa tarde. A gente está gravando de noite, por isso que eu falei primeiro boa noite. Bom, eu me chamo Karina Abraim, sou carioca, sou do Rio de Janeiro. Eu sou psicóloga, né, Ah, formada. legal, Sou legal. psicóloga, sou uma futura pedagoga também. Eu sou apaixonada pela área de educação, Que gosto legal. demais. Sou professora de socioemocional, orientadora profissional, trabalho na Federação de Xadrez aqui do Rio como vice-presidente de comunicações Que e agora legal. também entrei meio sem querer, mas sem querer querendo, sabe, tipo chave, foi sem querer É. querendo. Estou aqui na FEPEX, né? Estou trabalhando na parte de gestão estratégica, também faço a divulgação das redes sociais, principalmente no Instagram. Então, estou agora uma figurinha mais conhecida aí no Nordeste, né? Porque por causa Isso. por causa da federação mesmo, né? De É. Pernambuco. Então, a gente tem um estado forte, né? E a gente está voltando com tudo. Então, para mim, está sendo muito bacana, muito divertido, sabe? Tá com a galera, a diretoria da FEPEX é demais. Eu gosto muito daqueles meninos. Eles são Muito muito gente boa. bonzinhos, muito É. tranquilos, e querem realmente fazer algo diferenciado, né? Porque, assim, você ser legal, ser uma pessoa interessante é uma coisa. Agora, você ser uma pessoa legal, interessante e querer chegar a algum lugar é realmente diferenciado. E aquele conjunto é sensacional, sim. Não é porque eu trabalho com eles, não. É porque eu conheço a realidade de muitas federações. Eu, aqui no Rio, eu ainda estou aqui, né, trabalhando com a federação daqui. Eu fiz diversos contatos com outras federações, eu estou muito ligada também à CBX, então eu conheço a realidade de outras federações, eu sei como é. Então, eu posso falar com propriedade o diferencial aí da gestão do Yoshi, do Avner, do Thiago, do Danilo, né, do Armando, que são pessoas assim muito, muito bacanas. Então, acho que a gente merece falar deles aqui também. Com certeza. Então, até assim, é Armando, a interessante. gente quer você, viu, Armando? Eu chamo o Armando de Dom Armando, Ah, o gostei dessa imperador de daí. Garanhuns. Eu botei, É. eu botei nome em todos eles. Não sei se você... Ah, tá. Eu não presto.
Eu botei nome em todo mundo. Olha só, o Yoshi é o Big Boss. Big É o Big Boy? Boss. É? É, Big Boss, é o chefão. Ele é o Ah, chefe. tá, Big certo. Boss. O Avner é o profeta, porque ele falou que um dia seria presidente da Federação de Pernambuco, ele já está quase lá. Ele já é o vice. O Danilo, que é o administrativo financeiro, é o homem do dinheiro. Ah, tá, é verdade. É. O Armando é o imperador de Garanhuns. Eu não sei de onde que eu tiro esse nome, gente. O Tiago é o grande pensador, né? Porque ele é um professor, um cara intelectual, coisa assim, chiquérrima. E eu ainda não tenho nome, porque eu não vou botar nome para mim. Ah, tá. É verdade, Mas os né? meninos Aí já realmente têm. é atirar no pé mesmo. Então, ó, É, não pessoal, vou. a gente vai ter boas conversas, porque quando ela falou psicóloga, eu digo, opa, a gente tem assunto agora para o pessoal psicopedagogo, que eu sou psicopedagogo, a gente vai dar uma Ah, você também é passadazinha. psicopedagogo? É, Não sim. sabia. Eu fiz pós-graduação em psicopedagogia. Ah, então tem muita conversa e a gente vai especificar, viu, pessoal? Porque a minha monografia de graduação e de especialização foi tudo com xadrez. E na psicopedagogia, a minha monografia foi como é na prática a atuação do psicopedagogo com crianças hiperativas na aula de xadrez. É bem específico. Então, inclusive, eu sou produto disso. Eu era uma criança hiperativa, mas é muito fácil perceber. Só basta dar muito estímulo para mim que as ideias eu fico super ativado. Mas olhe, Karina, primeiro vamos conhecer um pouquinho aquele a gênese, a origem, né? Quando foi que você começou a aprender? Quem lhe ensinou? Você, quando viu o xadrez, ficou encantado? Eu já observava antes? E essa pessoa que lhe ensinou é da família? Não é um amigo de um parente? Os primeiros torneios, a primeira vez de entrar num clube. Eu, quando entrei no clube, parecia uma coisa sagrada. Aquele pessoal jogando rápido e livros, e um falando que foi para a Inglaterra, o outro foi jogar um torneio não sei aonde. Então, tudo muito mágico, né? Então, fala um pouco esse seu início para a gente viajar na sua história até a gente chegar depois nas partes mais atuais. Bom, a minha história com o xadrez começa há quase 22 anos, né? Que Há legal. quase 22 anos que eu jogo xadrez. Eu digo quase porque eu faço aniversário mês que vem. aí, aí são quase 22 anos, né? Foi com 7 anos de idade. Um primo da minha mãe, que eu chamava de tio, né? Todo mundo é tio. Quando você é criança, todo mundo é tio, né? É, Mas ele era primo da minha mãe, de primeiro grau. Ele ensinou todos os sobrinhos dele e me ensinou também. E aí eu fui a única que continuei com xadrez, né? Isso com que 7 coisa. anos. E eu gostei muito, assim, ele quando ele ia lá em casa, ele ia com muita frequência. Aí a minha mãe comprou um tabuleirinho para mim, de papelaria mesmo. E aí a gente jogava junto, aí ele ia me ensinando com toda a calma, toda a paciência, ele gostava muito, né, de xadrez. E Deixa eu aí te eu fui perguntar gostando uma também. coisa. É, não sei se pode ter acontecido isso, mas muitas pessoas que a gente vem entrevistando falam que antes de aprender a jogar, aquele momento que está montando assim, ficava muito encantada com o design, as formas diferentes. Você teve algo assim, tipo um encantamento também com a estética das peças? Veja se você lembra disso. Então, Ou eu não me simplesmente foi lembro. a relação mesmo de jogar com a pessoa lhe ensinando, que foi o que lhe encantou mais, ou foi mais um jogo a princípio? Eu acho que o que eu gostei mais foi que eu gosto muito de planejar. Até hoje eu sou boa em planejamento. Ah, tá. Eu gosto muito de pensar, ter a minha ideia e seguir, sabe? Ah, então Sempre fui assim. a gente poderia dizer que ali você foi iniciada no pensamento autônomo, né? Eu gosto muito disso. Que legal, que Eu sou muito legal, eu, sempre fui a que minha legal. cabeça e vambora, né? Então, o Tá vendo, xadrez, eu pessoal? acho que Mais pode um ter aí, ó, me para influenciado. observar aí, ó, o aprendizado da É, criançada. Sim, aí continue. e isso, aí ele me ensinou, e eu aqui no Rio moro no bairro da Tijuca, né? E aqui na Tijuca, não é Barra da Tijuca, não, Barra da Tijuca é do lado, mas eu moro na Tijuca. Certo. Tem um clube que é muito famoso aqui, que é o Tijuca Tênis Clube, e sem Sim, é dúvida muito tem o famoso. melhor salão do Brasil, assim, de xadrez, é lindíssimo. Quem já esteve aqui sabe, né, que eu estou falando a Bem verdade. alta, assim, Isso, é bem lindo, é lindo, ventilado, é lindo, muito, mas lindo. muito inspirador para jogar. Isso. E aí, nesse salão, o que que aconteceu, né? Como é que eu cheguei lá? A minha família era sócia, minha mãe era sócia de Tijuca, fazia natação lá. Sempre fui de fazer esporte, né, desde nova. E aí, teve um dia que a minha mãe estava lá comigo, com as amigas dela que tinham filhos, né? Então, a gente brincava junto, todo mundo da mesma idade, ali com 7 anos.
e estava tendo churrasco do pessoal do xadrez. Eita, olha, E que aí eu via interessante. as crianças jogando xadrez, falei, xadrez, aí eu sumi. Tipo, eu nem avisei ninguém. Eu sumi, fui lá. E aí como eu sabia jogar porque o meu time me ensinou, aí eu estava lá grudada, minha mãe chegou, você está aqui vendo xadrez e tal. Aí nisso chegou o diretor, o então diretor do clube, né, do departamento de xadrez, que era o Pedro Paulo, e ele falou assim, sua filha gosta de jogar, por que você não traz ela aqui e tal? Aí minha mãe levou. Eita, que E eu fiz um massa. teste lá, e aí eu entrei para o clube, joguei vários torneios, Que aí ele legal. me federou, né? Comecei a fazer parte da federação aqui do Rio, e aí eu não saí mais, né? Ou seja, eu faço 29 anos mês que vem, são quase 22 anos de história com esporte, Que né? E eu coisa. digo para você assim que o xadrez me fez muito bem em vários aspectos. Eu não fui, deixo claro aqui, né? Eu não fui uma grande campeã no esporte, mas eu me considero que o xadrez me fez uma grande, assim, Você, sem poupar palavras, você assim, eu tem acho que uma eu fui uma campeã gratidão na pelo que vida, você sabe? aprendeu com ele, né? Sim, eu vou te dizer por que eu acho isso. Porque, assim, a gente tem 1000 obstáculos todos os dias, né? A gente paga muito pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, né? O que a gente acaba fazendo com a gente mesmo, o que a gente permite com que os outros façam com a gente. E como eu sempre fui pela minha cabeça, o esporte me ensinou muito isso, né? Eu tenho o meu plano, né? Isso. Eu vou ouvindo, eu vou observando o terreno, eu vou observando as variáveis, eu gosto de fazer eu gosto de fazer essas análises, né? Então, isso me ajudou muito a minha conquista profissional, a minha conquista educacional, né? A minha escolarização. Que Então, eu me legal. considero, como ser humano, assim, uma pessoa muito boa, uma pessoa que gosta realmente de fazer diferença, que chega junto. Acho que os meninos sabem, podem confirmar isso, né? Então, que o pessoal aqui da FECHERJ também, e outros aspectos da minha vida não é só isso. Então, eu sempre fui de chegar muito junto, de ser muito parceira, muito parceira. Que legal. Então, isso você vai vendo que o xadrez acaba ensinando muito. Não é porque é um esporte individual que você não vai trabalhar o coletivo, É né? Tudo é verdade. forma de você trabalhar. As peças trabalham no coletivo, Olha, uma né? das Quando você diz assim, coisas, uma é um das esporte coisas, individual, mas as peças trabalham no coletivo. Você não pode deixar o seu é, bispo isolado, o seu rei lá isso. sozinho, coitado. Então, esse pensamento desde cedo é muito importante. E você pode trabalhar isso de diversas maneiras, ok? Pode ser na escola, pode ser com atividades extra-classe, pode ser na sua família. Uma das maneiras que eu aprendi a ser assim foi no xadrez. Legal. Então, eu tenho uma frase que eu falo muito quando é de adolescente para cima. Eu digo o seguinte, que o xadrez é a melhor ferramenta para decantar a essência humana. Então, parece que com você encaixa bem direitinho assim, porque só você sabe aquilo que você adquiriu como patrimônio de Sim. informações, que é às vezes até difícil da gente adjetivar, mas a gente entende que faz uma diferença muito grande, Faz, porque... completa. Inclusive, desculpe te interromper, Não, tranquilo. mas observe só. Olha a experiência que o xadrez me trouxe. Eu convivi com pessoas de diferentes faixas etárias, então Isso. você aprende muito da cultura de História de outras pessoas, né, as vida. histórias de vida. Isso dá um portfólio de ações, gente, que vocês É, não têm é, ideia, porque as situações, gente, são as mesmas, mudam só as pessoas. é Né? verdade. As histórias se repetem, as histórias são sempre as mesmas, mas as pessoas vão mudando. E você vai vendo, ó, já aconteceu tal isso com outra pessoa, talvez aconteça de novo, talvez Isso. não. Mas você vai vendo pelo comportamento, você vai aprendendo demais. Então, assim, você aprender a ouvir, entender as diferenças, observar que todo mundo tem o seu espaço, né? Aprender a Tem suas brincar. características próprias, né? Sim, sim. É, Porque na escola a gente convive muito com gente da nossa faixa etária, né? é, Então, então, são em outros ambientes que é. você vai conviver com outras pessoas, com diferentes culturas, diferentes realidades sociais, né? Isso é muito importante Me diga para o uma seu coisa, você desenvolvimento. teve, quando pequena, eu tive essa experiência, eu acho que pode ser que você tenha tido também, que como eu também vivia desde 9 anos dentro do clube de xadrez, e eu era o mais novo, e aí era muito comum, quando tinha aquele momento na escola de conversar com a psicóloga e tal, aí a psicóloga, e fala dos seus amigos, sem ser da escola. Aí eu disse, meu amigo Marquinho, doutor Manuel Heleno, e eu só falando assim, aí ela fez, quais
idade deles, eu 60, 70, ela, meu Deus, não pode ser isso, você... Porque aí existia naquela época, eu guri, então faz muito tempo, aquela ideia de dizer, não, são estranhos, a idade é demais, mas, na verdade, o carinho que as pessoas têm com o xadrez é tão grande que a gente, até hoje, a gente acolhe o iniciante com um carinho muito grande. E quando a gente diz iniciante, pode ser do idoso à criança. A gente entende que tudo é muito, muito encantador e a gente fica ali orientando e tal, e dá uma sensação para a gente, e eu fico imaginando você como mulher que ainda sente mais isso, que carinho diferente, né? Não é Eu sempre fui tratada como mascote. Eu era Pronto, olha mascotinha. aí, ó. Ah, vá. Então tá batendo demais. Olha, vai ter muita conversa a gente, viu? Rapaz, olha, psicóloga, gestora, rapaz, tem muita história, muita história. Ô, Karina, e aí você tá no clube, tá lá praticando, aí como é as primeiras competições suas? Houve também outro encanto, que uma coisa é o clube ali, depois que você se adapta ali, aí tem um momento de torneio. Quando eu entrei, às vezes, num torneio assim, eu senti que era ainda mais sagrado do que o clube, que era. Aí tem regras, o silêncio, o árbitro, e partidas profundas, de mais tempo tal. Eu achei aquilo ali um negócio fantástico para se acalmar, se tranquilizar, esquecer do mundo tal. Como foi para você o seu primeiro torneio? Fala um pouco aí. O meu primeiro torneio, assim, antes de ser federada, né? A gente É. tinha torneios infantis no próprio Ah, Tijuca, vocês né? já tinham os de Isso, a gente categoria. sempre teve. E eu sempre fui uma excelente competidora, né? Eu Massa. tinha excelentes resultados, ganhei vários torneios por categoria, né? E só que eu não gostava tanto, não. Uma curiosidade, assim, eu sentia um nervosismo muito grande, porque A existe pressão, a né, de cobrança, né? é. Você tem ideia, por exemplo, se hoje eu fosse uma atleta, assim, jogando futebol, handball, não importa, qualquer esporte, vôlei, eu ia preferir sempre jogar fora de casa. Eu não Ah, gosto da entendi, pressão da entendi. torcida, eu detesto pressão, eu não gosto que ninguém fique na minha partida. É, Acho um saco. Mas isso sou é. eu, né? Tem gente que gosta. Mas eu não gosto. Eu acho que, sei lá, parece que eu estou sempre sendo avaliada. E, para É mim, o interessante esporte isso. passa por um outro lado, né? Eu gosto de ver o outro lado do esporte. Então, quando eu era criança, eu peguei muito ranço de torneio. Eu sentia muito frio na barriga, ficava muito nervosa, ansiosa, o coração disparava. Então, isso não é bacana. Eu acho que a gente tem que preparar até melhor as nossas crianças para jogar torneios de forma mais saudável, né? Massa, Com massa, é mais isso mesmo. tranquilidade, entender só que é um processo, não existe cobrança por medalha, não existe cobrança por troféu. Porque o que acontece? Como o pai investe, né, ele está botando dinheiro, né, ele Isso. está botando o tempo dele, porque o torneio dura o dia inteiro, então o pai lá está o dia inteiro, É. né, que ele podia estar curtindo o final de semana ou estar em casa descansando, já trabalhou a semana toda. Tem esses poréns também, né? Então, existe uma certa pressão, porque, poxa, eu estou te dando tudo, como é que você não me traz de volta? Isso é Ainda tem perigoso. isso. Tem pai que transfere. Poxa, não, eu Isso. jogava xadrez, eu quero agora que ela seja melhor. Agora, ixi, é mesmo. Não, ou Tem isso. nem isso, mas eu digo do investimento mesmo, né? Que Sim, se ainda coloca tem de isso. tempo, financeiro. É, Então, eu detestava jogar torneio. é. Chegou uma época que eu, assim, eu só fui gostar de jogar torneio mais velha, né? Quando eu, tipo, me libertei, falei, quer saber? Eu jogo. Eu sou uma excelente perdedora, tá? Tipo assim, não fico revoltada, não digo para todo mundo depois, poxa, eu estava super bem. Eu fiz o único lance que não podia. Isso eu nunca vou dizer, você nunca vai me ver fazendo isso. Eu acho isso muito É, feio. Sabe? Porque é. você está desmerecendo a competência da outra pessoa, Exatamente. que também estudou, se dedicou e fez tudo direitinho. Vamos, Né? Não é assim que a banda com toca. certeza. Vamos fazer o seguinte: como você puxou esse assunto, agora vai entrar ela como psicologia e eu como psicopedagogo. A gente vai tentar ajudar vocês que estão assistindo a gente a entender a questão do erro no xadrez, que vai ser legal agora esse momento, que ela já iniciou aí. Então, eu vou começar e você também vai pensando assim na sua forma assim de da gente ajudar as pessoas que têm alguma Hum, criança que chora muito ou que o pai se chateia porque perde tempo e não sei o quê. Então, eu digo o seguinte, eu gosto de fazer eu vou falar o meu jeito, tá? E ela vai falar o jeito dela e eu quero que vocês
acolha todas as duas informações. Não existe aqui melhor, são experiências de vida, percepções que podem ajudar aí os pais, os professores, né? Os técnicos, às vezes. Então, é o seguinte, eu digo muito, eu sempre, antes da criança ir para um torneio, eu sempre tenho uma reunião antes com os pais. Geralmente, hoje eu faço online, né? No sentido assim, de explicar um pouco sobre a derrota do xadrez. Então, eu digo o seguinte: olha, o xadrez ele é muito parecido em relação à derrota com o judô. Aí o pessoal faz, judô? Mas judô não é uma luta e derruba. Calma, calma. Vamos entender aonde eles são iguais. Vê só. Você concorda? Veja só, talvez até a Karina, talvez ela possa não conhecer o judô, mas eu acredito que conhece. Se não conhecer, também não tem problema, tá? Conheço, eu gosto de Pronto. esporte olímpico. Então, imagina só, eu vou fazer como se fosse uma pessoa que não soubesse o que é que o judô. Eu perguntava assim, Karina, se você tivesse que escolher um dos dois lugares para o seu filho praticar judô, você não conhece tudo de judô, mas você via uma coisa, uma diferença grande entre dois locais. Um treinava primeiro a criança para lutar e depois ensinava a fazer o rolamento. E o outro ensina só rolamento e só luta quando aprende a fazer o rolamento. Veja, eu nem disse a minha ideia. Veja como ela, como psicóloga, vai ter a percepção que tem sutilezas aí. Todos dois estão ensinando a lutar e a fazer o rolamento. Só que um primeiro ensina a lutar e depois ensina a fazer o rolamento. Eu perguntaria, você com a criança novinha que está ali naquela iniciação, que é um judô mais lúdico e tal, você vendo aquilo, você ficava mais preocupada. Da criança já está lutando antes de dominar bem o rolamento, ou aquela que já aprendeu um bom tempo o rolamento e agora vai ter as lutazinhas mais leves e tal. O que é que você acha Se fosse o meu dessa? filho, eu colocaria ele Sim, para rolar primeiro. perfeito. Então, ó, vou pegar essa afirmação dela. Por quê, pessoal? O rolamento é uma preparação ao judoca de não doer na hora da queda. Por isso que bate para a esquerda, bate para a direita, rola assim, aí tem várias atividades lúdicas. Então, quando eu digo que o xadrez tem uma parte parecida com o judô, nós devemos ensinar como perder para poder aprender como ganhar. Por quê? Porque quando a gente perde, a gente aprende. E quando a gente ganha, a gente ensina. Por isso que o primeiro torneio da criança é um momento que tem muito mais probabilidade dela perder. E geralmente os professores, não por culpa, mas falta de um pouco mais de aprofundamento, diz assim: não, o importante é competir. Aí quando a criança chora, eu já vi cenas desse tipo, o professor, não, fique tranquilo, não vale nada. Mas quando o outro aluno dele ganha, ele faz aquela festa, mas a criança diz, poxa, ele queria mesmo que eu ganhasse, ele só fez aquilo ali para diminuir a minha dor. Então, tem que conversar com a criança e entender que errar faz parte da aprendizagem. Infelizmente, no nosso ocidente, no nosso lado ocidental, a gente vê o erro como um desvio da aprendizagem. Você já pensou como é que poderia um médico fazer uma operação sem praticar, sem ter uma pessoa instruída, orientando, ele fosse fazer simplesmente porque estudou no livro? Então, eu faço essa conversa com os pais para dizerem o seguinte: o problema não é ela chorar, o problema é quando ela chora, o sentimento é de derrota, de eita, não vou ter o carinho do professor, decepcionei meu professor, ou então mexeu com minha autoestima, ou o lado de ensinar a perder tem que ser mais fortificado. Então, eu sempre digo, o professor de xadrez que buscar recursos, linguajar, analogias, orientar os pais, criar alguns mecanismos para isso suavizar, pode ter certeza que vai ser um adulto preparado para perder e a ganhar.
E agora, essa é a minha visão, não estou dizendo que eu estou certo. Agora, a gente vai ouvir a psicóloga, eu estou falando com o psicopedagogo. E eu quero que seja rico, eu quero que vocês não façam quem é melhor, quem é pior, não é isso. Eu quero que vocês aprendam com uma pessoa que é psicopedagogo e atua no xadrez. E uma psicóloga que tem prática de xadrez, conhece o xadrez, tem psicopedagogia e a versão dela, como ela vê essa parte do perder e ganhar. Fica à vontade, viu? Até de me questionar, que aqui ninguém é o rei da verdade, tá? Imagina, eu não digo nem como psicóloga, é só você avaliar aí os novos modelos de gestão, né? É sempre gestão orientada para resultado. Perfeito, Né? A gente perfeito. sempre está orientado para resultado, para o lucro máximo com o mínimo de esforço. Então, se você perde, você não está dando resultado, né? O que você Olha deveria só. avaliar é a qualidade do resultado, né? Por exemplo, beleza, você não alcançou o resultado, por exemplo, você tinha que vencer, você perdeu. Mas o que você ganhou em cima dessa derrota? Isso deveria ser avaliado. Mas não é. Você avalia só a quantidade de vitórias e derrotas, né? E não a Isso, qualidade do aprendizado envolvido em cada derrota e em cada vitória. perfeito. Isso deveria ser avaliado de forma mais significativa e não é. E Né? olha, eu vou Então, dar você mais um sofre reforço muito com no que ela isso. está dizendo, viu? Além disso, tem que ter a preocupação das pessoas que faz a gestão daquela atividade para a criança, se ela está na característica do momento cognitivo da criança. Então, se é um torneio que é, vamos dizer, para iniciação aos torneios, que todos recebam as medalhas, que tenha um momento de se abraçar, cumprimenta o outro, dá os parabéns, não sei o quê, para você criar um ambiente habitual e agradável. Então, quando ela fala isso, ela fala tanto o recurso psicológico, o feedback, a preparação, a orientação do técnico com esse assunto e também dos gestores fazer a coisa também adaptada para aquele tipo de competidores que é a primeira vez que está competindo, e que na cabeça deles Isso. eles nem sabem ainda o que é competição. Na eles é uma grande festa, né? Tudo é imputado pelos mais velhos, né? Exato. Então, o espírito competitivo que a gente vive hoje é bizarro, né? É muito forte, está começando cada vez mais cedo. Então, a gente tem que preparar muito bem essa criança psicologicamente para entender que ela não vai ganhar sempre, ela nem sempre vai ser uma campeã, mas que está tudo bem. Você não vai ganhar sempre, você não vai ser bom em tudo, né? É impossível ser bom em tudo, mas você tem que gostar do que você faz. É diferente, É massa. né? Poxa, que Então, massa. Uma psicóloga, um psicopedagoga. Eu sonhava por isso para ter dois. Ah, legal isso aí. mas Olha, assim, Karina, foi fantástico você aparecer, porque vai ter muita coisa boa para a gente falar, muita coisa. Então, vamos mostrar aqui como a gente está em sintonia para o pessoal. A gente vai dizer a primeira letra de um filme, eu tenho certeza que vai ser o mesmo filme, eu e você, que a gente vai indicar para um pai assistir antes de levar o filho para uma. Vamos dizer que a gente fosse indicar um filme para o pai assistir antes de levar seu filho ou sua filha para o torneiozinho de xadrez, que ela vai ter a primeira experiência de torneio. Eu vou dizer a primeira letra e ver se você descobre o filme, e eu tenho quase certeza que você vai descobrir. O meu, a primeira letra do filme é letra L. letra L. O nome do filme começa com a letra L. Sabe? L-A. Gente, eu tô muito ruim Lances. de... Lances. Ah, o Lance dos Inocentes? Eu indicaria exatamente com aquela ideia dos dois meninos. Um muito sério, muito duro, até com os adultos era adulto, e o outro mais afetivo. Não, vamos empatar, a gente divide o prêmio, tal, aquela coisa. Né? Gostava de jogar beisebol, tal. Mas você pode sugerir outro, se você achar interessante Não, também. eu acho perfeito esse filme. Eu acho perfeito. Eu aqui no Rio, fazer um adendo, a Pode gente vai ter fazer, um pode filme fazer. sobre xadrez que vai ser lançado em breve. Só não foi lançado antes por causa da pandemia. Ah, Mas não eu fiz sabia o disso, não. treinamento dos atores, né? Que Foi inclusive com o Rafael legal! Witt, que é o esposo da Tata Werneck, né? Eles tinham que Poxa, aprender que xadrez rapidamente, massa! assim.
e tinha mais 3 ou 4 atores que vai ter o enredo lá do filme, passava numa federação de xadrez e tal. Que E aí eu ensinei ali massa! os movimentos para eles, e isso foi bem Você legal, foi uma aparece no consultoria bem filme. bacana. Eu não, pois é, não apareço. Uma Ô, lástima. rapaz! Aí é fogo. Então vai dar Lástima. pouco ibope, viu? Tem que aparecer ela. Ô, Mas foi muito rapaz! bacana treiná-los, assim, Que de forma legal! intensiva, assim. Isso. Então, a gente passa as características do xadrez, a gente conta um pouquinho dos Que bastidores, que era interessante massa! para É um eles, né? documentário ou é um filme? É um filme. É um Ah, tá. filme. Em breve vai estar no cinema. E quando eu ia até para a pré-estreia, já estava tudo confirmado. Só que aí estourou a pandemia. Então só vai Ô, agora só rapaz. após pandemia. Mas tem nada não. Pelo menos a gente já está sabendo que tem coisa boa aí O chegando. nome do filme é Júpiter. Olha só, Júpiter. Vai Júpiter. ser em breve nos Júpiter cinemas. tem os anéis, tem as suas luas, bastante enigmático esse título aí, bastante Um interessante. enredo bonitinho, assim. Vocês vão gostar. Que legal, legal. Ô, É, Karina, e é, você entrando agora nessa parte aí de gestão, porque até agora ficou fácil para o público entender que, naturalmente, quem já jogou xadrez ou ensinou tem a tendência de ir para algum campo assim do comportamento humano. No meu caso é educação física, mas eu tive aula de psicologia do esporte, sim, fiz sim. psicopedagogia, e você, como psicóloga, também se desenvolveu nisso tal. E aí você tem uma coisa interessante. Eu tive um momento de participar de uma gestão como segundo secretário e agora você tem essa parte de comunicação. Então, como foi isso? Você conseguiu visualizar que dentro da sua formação tinha isso ou também tinha outras áreas que você se sentia pronta para contribuir? Como é que foi essa passagem aí para essa parte que é tão nobre e tão escassa ao mesmo tempo? Alguém que oriente a forma de se comunicar, seja num folder, seja num convite, seja num encerramento de ano novo, tal. Então, vamos lá. É uma história um pouquinho longa, tá? Então, eu vou demorar Não, um não tem pouquinho para problema concluir o não. raciocínio. Então, Olha, aqui é história de vida, conhecimento, então as pessoas que estão assistindo podem ter certeza que eles sabem que prepara a pipoca e conversa, anote, porque é informação de vida e profissional aí. então vamos lá. Vamos A lá. minha história com a Federação do Rio, ela começa em 2017, Certo. tá? Eu sempre, obviamente, na parte de gestão, né? Eu sempre fui atleta, mas o Tijuca Tênis Clube, ele sempre foi um clube muito pela imponência dele, né? A estrutura, sempre foi um clube muito próximo da política da federação, tá? Então, Quer dizer, todos os tinha uma boa presidentes. harmonia, né? Isso, exatamente. Então, e eu, como eu era mascotinha, né? Eu estava sempre com eles. Então, assim, a gente saía do torneio ou saía do treino no clube, a gente sempre ia comer pizza. Então, eu sempre estava ali, Entendi. ouvindo tudo, vendo tudo, participando de tudo, né? Então, aí em 2017 assumiu o Luiz Manzi, né? Que é o presidente da federação, e ele me convida a princípio, é meio polêmico isso que eu vou falar, assim, mas ele me convida a princípio para assumir a vice-presidência de xadrez feminino, que eu recusei. Certo. Eu já falei isso até numa outra entrevista. O pessoal entendeu, mas às vezes pode causar má interpretação, né? Ou você É. não quis assumir a diretoria feminina? É claro que não. Porque parece, eu aceito, que o lugar da mulher é só na parte de diretoria feminina, quando não Isso, é. Karina. Né? Eu me sinto extremamente competente para assumir qualquer cargo que ele me coloque, que ele Né, me e sinta tem uma confiança em coisa, mim, viu? né? Você falou um aspecto e tem outro. E por que também não pode ser um homem gerindo o setor feminino? Ainda tem essas Então, coisas, né? a questão do homem é porque assim, tem coisas que só a gente entende, como tem coisas que É, só vocês entendem. Eu não é, consigo me transportar para um corpo masculino é. para entender a necessidade de vocês, Mas né? quando é a Atuação questão hormonal, então. da gestão esportiva, né? Porque ninguém vai ser psicólogo, né? Sim, Só quem é tem mais interessante que seja uma experiência. menina, mas eu acho interessante que seja. Mas eu não quis assumir isso. Eu queria uma diretoria para mim que eu pudesse realmente fazer dinheiro com a federação. Né? Essa era a minha mentalidade. Então, ele criou para mim, não foi nenhuma vice-presidência, eu preferi dessa forma, que aí seria uma diretoria de treinamentos e grandes eventos. Ah, Então, tá, todos os tá. grandes eventos da federação passariam por mim. Os treinamentos eram simultâneos, treinamentos táticos, né, abertura, enfim, Certo. isso seria cobrado, então entraria receita para a federação, a gente convidaria um mestre para Tem dar que aula, buscar a então, profissionalização, né? Porque isso, sair do algo amadorismo que é bacana. muito ruim. Exatamente. Aí, beleza, aí isso ficou assim mais ou menos um ano.
E aí o vice-presidente de comunicações saiu. E aí, tipo, ninguém queria assumir e tal, realmente era um trabalho a mais. Aí eu falei, quer saber, eu vou assumir. Aí eu criei, foi assim, tá? Não foi algo Não foi planejado, uma eu coisa achei que bem eu tinha o dom da... planejada, foi assim, não. Eu Não, foi tenho que porque eu tinha preencher um esse vácuo momento ali. aqui e dar uma É, contribuição, né? exatamente. Eu falei, eu quero ajudar, beleza, vou fazer. E aí, o que aconteceu? Eu comecei, fiz o Instagram da Fechete, a gente não tinha Instagram Que ainda. legal. E aí, beleza, comecei a fazer, fiz a primeira postagem, fiz a segunda. Aí a gente teve um torneio, aí eu tive a ideia de fazer entrevista com o pessoal, né? Assim, pô, se você tem um torneio de jogo de futebol, no final todo mundo é entrevistado, né? Tem sempre 2 ou 3 ali que são entrevistados. A gente não pode fazer isso com os atletas da Fechete. Olha E aí, aí ó. começou aí tem o hashtag entrevista Fechete. Aí a gente criou e começou a fazer, e deu muito certo. O Poxa, que pessoal massa. adorou, bombou muito. E aí a gente começou a fazer direto, direto, direto. E aí os torneios foram crescendo. Eu comecei a fazer lives explicando o regulamento, porque eu descobri que ninguém lê regulamento. É, Ninguém outra lê. coisa. Aí, beleza. Aí comecei a explicar. Aí tem a live de carnaval da Fecherd. Pô, aí só eu para me fantasiar. Eu faço as minhas bobeiras também, entendeu? Tem lá, para dizer que não é mentira. Vai no Facebook da Fecherd, vocês vão ver lá, de Não, arquinho eu nem colorido, duvido glitter. disso, né? A gente Tá conhece lá. na hora quem arregaça a manga e faz. É na É, hora. e aí eu comecei a gostar muito, muito, muito mesmo. E eu comecei a ver isso de uma maneira sensacional. A gente teve o convite da Globo, né? A gente fez a vinheta da Que Copa do Brasil, massa. foi feita pela Fecherge, né? Em parceria aí com a Rede Globo. Então as coisas foram surgindo. Né? A gente fez agora uma parceria com o editor Arqueiro, né? Do livro Gambito da Rainha. Então a gente sorteou 2 livros aqui para a Federação do Rio e eu consegui levar mais 2 para Pernambuco. Então a gente teve essa visibilidade graças a esse trabalho do Instagram. Então, muita coisa bacana foi surgindo, né? Então, as fotos dos torneios, eu criei uma metodologia de postagem. Tudo assim, criando, na verdade, você vê que lá no Instagram da Fechete são fotos. É como se fosse realmente um álbum de fotos. Não é Sim, um algo de tipo de registro, né, dos empresa. Não é uma acontecimentos e empresa assim tudo. É. que tudo formalizadinho, bonitinho, não. Porque eu quis passar a imagem de realmente da humano do humano que a gente é. Isso. Né? A gente tem os nossos registros. Eu lembro dos pais que levam as crianças, dos professores. Todo mundo ali tem o seu espaço. Todo mundo. Isso, E aí, isso. quando surgiu o Gambito da Rainha, é aí que eu não parei. Era live quase Explodiu. todo dia, É, porque aí veio o UOL, né? Veio os meios de comunicação da internet, os streams. que Então, assim, massa. eu não parei. Então, aí veio o boom, né? Assim, que pro meu lado, eu estava na hora certa, no lugar certo, né? E aí eu fiz o primeiro contato com a FEPEX, né? É interessante contar como eu cheguei aqui, né? E aí eu conversava muito com a Avner. E por quê? Porque eu pensava assim, que a gente tinha, eu na FECHED, eu queria fazer um intercâmbio com outras federações. Eu achava importante isso, né? Ganhar experiência E, um com o outro, né? isso, Troca de exatamente. ideias. E aqui na FECHED, durante a pandemia, como a gente não voltou ainda, né? E o Antônio Sasaki, que é o nosso também o nosso menino da comunicação, e o presidente Mans, a gente fez um planejamento estratégico para a FECHED. A gente Massa. não ficou parado. E eu aprendi a fazer gestão ali. Poxa, que Entender o massa. que é um planejamento estratégico. Eu peguei livro mesmo, porque eu não sou formada em administração, né? Eu tenho técnico em administração, eu fiz escola técnica. Então, eu já tinha alguma base, eu gostava muito de ler sobre gestão de pessoas. Então, a parte da pandemia, gente, o que eu estudei não está no gibi. Eu mergulhei mesmo. Que E aí eu estudei legal. muito, e aí eu trouxe muitas ideias. Aí, pronto, você começa a ler, o mundo abre, né? Você tem uma visão de vida que muda completamente. Então, tudo isso eu apliquei na FECHED. Que E massa. aí eu apresentei para o Pablito, que foi ex-presidente da CBX, apresentei para o Darcy Lima, que até então era presidente, porque eu achava que a gente tinha que ter um alinhamento com a confederação. Afinal de contas, o meu esporte ele tem uma confederação, que é uma federação que reconhece todas as Isso, federações, né? isso, Então, a gente fez esse alinhamento, apresentei, peguei o feedback deles, porque a gente aprende com quem está fazendo, e não aprende com os sonhadores, a gente aprende com quem está ali com a isso. caneta, e vendo as coisas acontecerem. Eles foram super solícitos comigo, me ajudaram em tudo que eu precisei, tá? Eu gosto de deixar isso claro aqui. E aí, conversando com a Agnes e tal, a gente seguindo, beleza. Aí teve a entrevista com o Severino, né? Que também é de Severino, Pernambuco, gente muita gente boa finíssima. ele. Ele E é muito faz um legal. belo E aí, trabalho também ali de fazer lives e tudo. Eu estou muito ele sempre satisfeito com ele faz. também, E aí ele me chamou para fazer uma live, aí nisso conheci Danilo, e que Danilo. também fez uma live com ele.
Aí a gente foi conversar sobre alguma coisa da FECHERJ, aí ele me contou, assim, foi do nada, tá? Foi assim. E ele me contou que a Federação Pernambucana tinha contratado uma consultoria para fazer planejamento estratégico. Meu olho fez assim, ó. Aí meu olho brilhou. Aí eu falei, é sério, Danilo? Tipo, vocês não querem me chamar para trabalhar com vocês, não? Foi assim. Que E aí ele massa, que falou, massa. claro, vou falar com o Yoshi. Tipo, só que eu achei que ele estava falando de brincadeira. Porque, tipo assim, uma carioca, o que vai fazer na FEPEX, né? É. Mas a pandemia acabou com isso, né? A gente agora trabalha de qualquer lugar. E aí, nisso, ele falou com o Yoshi, falou com a Avner, falou com os meninos, Thiago. E aí eu entrei. E aí, desde que eu entrei na FEPEX, eu estou ajudando nessa parte de Que gestão e legal. também ajudo na rede social, que é o que eu sei fazer, né? Assim, que eu trago da Ô, FECHERJ. Karina, eu estava aqui pensando, à medida que você foi contando essa história, veja o que é que eu vou lançar agora para a gente refletir junto e fazer o público também pensar. Tu já pensou, Karina, por causa dessa experiência, as federações do Brasil, quando assistirem aqui essa entrevista, deduzirem o seguinte: ao invés de a gente ficar torcendo que surja uma outra Karina noutra federação com essa visão, ou um outro piscator, que é tudo muito, a gente fazendo tudo sozinho tal, você imagina as federações pudessem fechar convênio com as universidades e tivesse uma carga horária de estágio em gestão esportiva, contribuindo na federação, onde fosse parte da atividade curricular da faculdade. Por exemplo, em educação física, na época que eu fiz, eu queria fazer o estágio na federação, mesmo que fosse de graça, não sei o quê, porque aí o útil é agradável e a federação não ia ter custo nenhum, e ao contrário, é muito mais informações numa coisa prática e tudo tal. Então, imagina que é uma dificuldade do xadrez, é a gente conseguir as pessoas capacitadas para certas coisas. E aí acontece, é interessante, a sua história é muito parecida com a minha, a gente fica se desdobrando, não é à toa que eu também tenho um monte de livro e procurando entender, mas eu acho que a tendência é, à medida que as criançadas chegarem, for atingindo o nível de adolescente, começar a dizer, ó, quando for na faculdade, saiba que você pode fazer um estágiozinho aqui de tantas horas e tudo, e quem Então, sabe a faculdade começar a olhar também assim, poxa, psicologia, toda a federação podia ter uma psicóloga ali estagiando, lógico, tem que ter alguém formado para ser um orientador ali, isso que eu ia entendeu? falar, porque não é tão simples assim, existe uma É. burocracia, né? Porque tem que ser Sim, a parte interessante para a documental, universidade. né? Mas tem que ter aquele Isso, padrão dentro dos conselhos, né? isso. Tem que ter alguém formado na área Isso. e alguém com disponibilidade. Porque o que É, acontece? Como a gente trabalha de forma totalmente voluntária, é, obviamente que a prioridade é o pagamento das contas. Que é, aqui no Rio de Janeiro, a Light não quer saber se é trabalho voluntário ou não. é. A SEG não quer saber. A SEDAI não quer saber. Então, assim, a gente não tem a disponibilidade, por exemplo, de estar 20 horas semanais. A gente não tem. Então, como é que o estagiário ele vai aprender, né, vai ter o acompanhamento em dia de semana, né, de alguém aí que não está se dedicando 100%? Isso é um ponto. O Não, estágio mas tem que olha, ser isso aí, um deixa eu real lhe dizer, aprendizado. isso aí é com a quantidade de pessoas fazendo, porque é feito uma faculdade, você não tem todo professor toda hora, então eu acho que a tendência da profissionalização é o seguinte: as faculdades elas têm dificuldade de alocar pessoas para algumas áreas específicas. Eu fico imaginando, por exemplo, uma psicóloga que goste de trabalhar com criança hiperativa. Bem, ela tem que estar numa escola, tá? Onde tem mais, assim, vamos dizer assim, tem mais probabilidade de aparecer. Mas, de repente, se tem alguém no xadrez com aquela escola, eu te digo isso porque quando eu ensinava na escola, eu fazia parceria com as psicopedagogas. Então, era assim, eu fazia a psicopedagogia dentro da minha disciplina xadrez, que eu ensinava xadrez, e levava para elas, e elas pegavam aquilo ali e diziam, ó, Piscator, vamos fazer no período de Feira Ciências, tu faz uma coisa específica para a gente trabalhar mais uma continuidade com aquele aluno imperativo. Então, na verdade, a gente não faz aquele estágio padrão da faculdade, mas poder ter essas pinceladas, porque o problema, eu vou lhe dizer o que é pior, é a sobrecarga de trabalho para uma pessoa só.
Esse é o que é o pior de todos. Mas assim, aqui, por exemplo, aqui na FEPEC são muito tranquilos. Os meninos, eles chegam... Aí é bom. É outro patamar aqui, tá? É. Pernambuco é outro patamar. Não, Posso dizer isso eu com sei que tranquilidade. vocês no Rio têm mais. Só basta dizer que vocês têm mais clubes, né? Tem mais clubes aí. Não, eu tô Hoje. dizendo da FEPEX mesmo, É. tá? Os Ah, meninos sim, são, sim. eles são muito, eles dividem tudo, assim, é impressionante. Não, eu A sei, mas eu capacidade de digo assim. trabalho deles é sensacional. Não, quanto a isso eu não estou dizendo, mas eu estou dizendo é assim, é fazer uma coisa organizada no sentido assim, para a faculdade vir, porque veja, a faculdade quer Entendo. que as pessoas façam estágio. Dentro delas, algumas coisas elas suprem. Mas, por exemplo, eu me lembro que na hora de ir para a escola pública, era cada aluno num canto, e no final das contas, os professores do estado não batiam horário na hora que ele estagiava. Então, no final das contas, ele está fazendo o estágio só. Aí eu pergunto, a tendência que eu acho até das universidades não é ela botar para um lado, para o outro, é fazer essas parcerias que, de repente, tem uma vaga de psicologia lá para xadrez, aí tem uma outra para atletismo, tem outra que é para UTI, porque não dá para a faculdade concentrar tudo, e eu acredito que, por exemplo, com essa experiência que você tem, há uma necessidade que sua vida vai continuar, mas você precisa criar multiplicadores disso. Essa é o grande Sim, sim. a coisa que. Mas o que eu acho massa é porque você acertando já é o primeiro passo para você deixar um legado e estar aqui, ó, como a gente fez. Porque até eu acho que Sim, até sim. o que você faz ajuda os jogadores ver como é que se faz e aprender com você também. Porque quando não tiver a pessoa mais capacitada, tem que ser alguém que vivenciou isso aí, né? Sim, Eu acho sim, que sim, com você deve ser certeza. tratada a pão de ló, porque é extremamente especial a sua situação. Especial no sentido de iniciativa, de desdobramento, porque você tem a sua vida normal e mesmo assim está se colocando um tempo para o xadrez, e outra, agora você já está expandindo com parcerias em outras federações, então a tendência é criar multiplicadores. Eu Eu vou gosto lhe muito dessa dizer, ideia. eu adorei tudo que você fez, tudo que você contou, que eu estou sabendo agora, pessoal, de primeira mão. Eu estou impressionado, assim. Inclusive, essa minha fala é autônoma, viu? Eu só estou dizendo assim. Eu digo, rapaz, dá vontade de soltar um rojão assim, dizer que coisa boa. E que bom que você está Assim, ajudando o Pernambuco. Parabéns. eu tenho para mim que a gente tem uma missão, né? A minha missão, por exemplo, eu não fui uma grande campeã do xadrez. Eu digo isso tranquilamente, eu não tenho problema nenhum em falar a verdade, né? Eu É. não fui. Isso para mim não é um problema, né? Mas eu tentei ajudar o meu esporte de outra forma, porque tem que ter alguém que também pense o esporte. Não Isso. adianta só ter atleta, tem que ter alguém que É. pense, né? Tem que ter um árbitro, tem que ter a galera que vai pensar no planejamento, né? Pensar onde a gente quer chegar com o esporte, quais são os nossos planos. Isso. Então, esse aprendizado que eu tive aí ao longo da pandemia, ele foi fundamental para os passos que eu resolvi dar, né? E que eu Que vou legal resolver também. ainda dar, que eu ainda darei muitos, né? Você vai ser Acho que muito eu tenho muita convidada, viu? Eu acho que contribuição. mais federações vai lhe convidar mais. Eu, Eu tô com várias parcerias olha interessantes que aí, ainda tá vão vendo? acontecer. Ah, olha aí, tá vendo? Bom, o importante, o que eu quero dizer é, Que a gente legal. precisa adentrar nas federações para a gente deixá-las mais profissionais, né? Isso. Então, a gente precisa de pessoas que realmente pensem o esporte de forma profissional, de forma Isso. estratégica e com pé no chão. Sonho Isso. é sonho, né? É. O sonho só é Se interessante quando a deslumbrar gente e consegue partir colocar para a na prática. fantasia é Não, tragédia. não É dá, não tragédia. dá. Eu já vivi o momento da fantasia. É. Eu sou uma pessoa nova, né? É. Então, nós, a juventude, a gente também sonha muito. E sonhar é bom, não é ruim. O problema é quando você deixa só no sonho, você não realiza. Você, pelo menos, tem que botar para funcionar, Tem uma frase que tentar, diz assim: a né? diferença de sonho e fantasia é que no sonho você não realiza e na fantasia você não. Então, qual é a diferença? É que você só está iludido, né? Você só está iludido. Então, É. ter esse pé no chão, e agora com a Flechette, a gente daqui a pouco está vivendo um momento de transição. Eu acho que esse momento que eu vou ganhar mais maturidade, né, para assumir É. novos desafios, são novas conversas, novos Eu fico propósitos. Então, imaginando os meninos da Federação Tilvim, deve ficar babando, deve ser massa essas reuniões.
Poxa, parabéns, Imagina. Karina, parabéns. Você está dando uma contribuição fantástica. Eu sinto isso, assim, só você falando, seus olhinhos brilham assim, eu fico dizendo, rapaz, Eu sou muito apaixonada é, pelo esporte, mas eu sou muito grata a ele. Entenda, existe uma relação de gratidão, entendo. porque muito do que eu construí hoje, do que eu tenho hoje, eu devo ao esporte. E eu É. não estou falando de aspecto financeiro, ok? Não, eu Eu sei digo disso. assim, É. de caráter, de Visão, pensamento. formação, né? Isso, de formação, né, integral. Quando eu falo formação integral, eu falo da formação intelectual, falo da minha formação emocional. Até a concepção de vida muda também. A questão de perder, a Sim, gente consegue até introjetar no xadrez. Não, pô, isso é só mais uma partida, né? Como a gente pensa assim e isso, tal. assim. E eu fui desenvolvendo coisas assim que que eu devo muito ao xadrez, sabe? Então, até a gente estava combinando de falar, né? Existem pessoas que foram chave nessa minha relação com o esporte, Diga né? aí, diga aí. Então, assim, a minha mãe me levava nos torneios. É, Então, isso ela aí foi merece esse destaque, importante. porque ela Com também perdia certeza. os finais de semana dela para me levar. É, Investia muito em mim, né? O meu pai já é falecido, mas botava dinheiro, né, para poder participar dos torneios. é O meu verdade. tio, né, que não é meu tio, mas é primo Fica, da minha mãe, que me ensinou, um é. professor meu, que ele, para mim, ele é tudo para mim, que é o Madeu, né? Fernando Madeu, ele é muito conhecido aqui no Rio. Eu falo até hoje que ele é o melhor Depois você professor do vai fazer a mundo. listinha dessas pessoas para eu entrevistar, que elas merecem, viu? Vou fazer. Eu tenho o Manzi, né, que é o presidente hoje da Manzi, FECHERJ. já ouvi Eu falar tenho uma dele, eu não conheço relação com ele pessoalmente. assim como se fosse meu pai. Eu gosto demais do Manzi, eu tenho um respeito por ele muito grande. A gente convive junto há muitos anos, ele me viu crescer. Então, assim, aqui no Rio, eu consegui estabelecer uma relação de respeito muito grande com as pessoas, né? Mesmo sendo mulher mais nova, as pessoas me respeitam muito aqui porque elas me viram crescer aqui. Elas sabem da minha conduta, elas sabem que Você eu tem sempre fui uma histórico, né? pessoa. Eu Histórico de tenho muito vida, de histórico. E a convivência e galera tal. mais nova, assim, gente que não nova de idade, né? Mas jovem que É acabou de recente, entrar no meio do recente, é. xadrez, recente, muitos É. falam assim, não me conhecem. Aí eu já ouvi, né? A gente, porque chega na Eu gente, já né? Fofoca de imagino. fogo. Quem é essa, né? Não sei quem. É, É. quem é essa mulher aí, né? Se me chamar de essa aí, que dá problema. Essa aí, essa aí. Como assim, essa aí? Né? A outra vez fala, é que a Karina não tem know-how. Ela não sabe como é. Aí, né, é perigoso. Ainda bem que eu sou uma É. pessoa calma. Mas eu Mas lembro. só basta 10 minutinhos de explicação que Não é você deixa bem difícil. pontuada as coisas, né? Isso. É. E assim, a gente sempre vai ser questionado, né, sobre a nossa capacidade, sobre o que a gente realmente quer. Aí muitos vão falar, mas ela está cheia de interesse por trás, né? Tá um monte de... Enfim, Não, a só minha basta questão. dizer o seguinte, né, Karina? Que quem se dedica a querer ajudar o xadrez, para mim, ele, na jornada de vida, se ele não tiver nada para se elogiar, ali ele fez uma coisa que é realmente voluntária. Você sabe disso. Em Sim, qualquer sim, outra atividade esportiva, por exemplo, você vê alguém tentando convencer uma pessoa que natação é bom, não existe. Mas no não xadrez é existe. todo ano a gente tem que levantar a bandeira, que não sei o que e tal. Então, eu vou dizer, Karina, uma pessoa como você, não é à toa que foi convidada por mim para ser entrevistada. Inclusive, para você ter uma ideia, pessoal, eu nem achava que era de fora. Eu estava encantado com o zum, zum, zum. E eu digo, eu quero vir, e conversei com ela, eu digo, rapaz, impressionante. Aí depois é que ela me disse. Então, eu vou lhe dizer que bom as pessoas verem esse florescer seu de interesse genuíno, de ajudar, e saber que veio na bagagem todo um ato de carinho sucessivo nesse acolhimento no clube. Porque se fosse Sim, qualquer sim. coisa traumática, já tinha saído. E Mas essa é eu uma vivi, coisa. mas eu vivi momentos traumáticos também. É É. porque o lado bom sempre Foi superou. mais forte. Sim, Exatamente. sim. E assim, eu tenho comigo também a questão do xadrez feminino, né? Não é porque eu Sim. não aceitei uma VP de xadrez feminino, significa que eu não olhe para o xadrez feminino. Não, eu Totalmente sei diferente, disso, eu sei disso. né? E assim, aqui na E minha. outra, foi a oportunidade de você dizer, não, eu vou mostrar que eu resolvo tanto um como do outro, né? Sim, então não Isso. é o cargo, entende? É, O nome é muito pequeno. é, É mais o que a gente realiza, o que a gente faz. isso.
Para você ter ideia, na minha geração, eu vou fazer 29 anos, né? Na minha geração, a gente tinha dificuldade para fazer torneio, porque tinham 3 meninas, 4 meninas. Isso aqui tinha isso. Hoje a gente já conta com 30. Você sabe Olha que só. salto é esse para a Federação do Rio? Né? É muito. É um salto muito significativo. E eu tenho comigo hoje que eu tenho uma missão aqui. Por quê? Imagina o xadrez extremamente machista, porque é um esporte muito masculino. Então, você vê uma mulher, né, de certa forma, ela se destaca no meio da gestão, que a gestão sendo que sempre foi um papel de homem, você fala muito nisso, né? Você não precisa dizer, você não precisa falar, você não precisa representar nada. A sua própria presença já diz muita coisa. Então, eu vejo isso porque eu recebo feedback dessa forma. Né? As meninas estão se sentindo empoderadas a assumirem cargos nos clubes. A gente tem uma menina aqui, que é a Grazi, né? Que é da minha geração, que ela assumiu o Clube de Xadrez de Petrópolis. Petrópolis é uma cidade imperial, Vai né? botando na lista que eu quero entrevistar tudinho. Isso, Vai a abrir Grazi, espaço você aí. vai gostar da Grazi. Ela assumiu a presidência do Clube de Xadrez de Petrópolis. Quando é que você imaginou isso? Não estou dizendo que é por minha causa, não, tá? Não tem nada a ver com isso, assim, diretamente. Mas você vai vendo que mais mulheres vão aparecendo, significa que outras vão também achar que o lugar delas também é ali. Então, você também está fazendo pelo esporte feminino, entende? Isso. Então, é questão de representatividade. Então, daqui a pouco, o meu espaço na FECHED vai aumentar. Outras funções vão acontecer. Então, a gente começa a ficar mais conhecido nacionalmente. Eu vou falar, pô, aquela menina ali, pô, apresenta. Aquela menina já é uma mulher feita. Ela já é agora, sei lá, está num cargo mais interessante para ela. E ela está realizando para o esporte, não é para ela. Eu acho que Minas Gerais, parece que Minas Gerais teve uma presidente, não foi? Da federação, né? E isso é importante, gente. Isso não pode ser apagado. É uma mulher em função de gestão. Fazer gestão de federação, gente, não é fazer torneio, não. É o que eu digo para os meninos da Federação de Pernambuco, e eu repito aqui, fazer torneio qualquer um pode fazer. Eu aqui no meu prédio, se eu juntar 5, 6 senhoras que moram aqui, e a gente quiser fazer um torneio no Play, a gente faz. Eu não preciso ser gestora de uma federação, entende? A palavra gestão, ela implica inúmeros fatores. A gente fala de gestão de pessoas, gestão de administração, né? A gestão financeira, a gestão estratégica. Então, a gente tem um outro patamar de gestão. Porque se a gente for para fazer federação só para fazer torneio, a gente está sendo extremamente limitado. E outra a federação coisa... tem que pensar na sustentabilidade dela. Né? Sustentabilidade não é só financeira. Assim, eu falo também da renovação de atleta. Então, pensar federação, gente, não é fazer um torneio, um ali, um rápido ali, um blitz ali, um bullet e outra, ainda tem que fazer... tem que, ao longo das gestões, tem que levantar quais são os períodos mais propícios, que tem mais participação. Porque se não tiver estatística, meu amigo, é tudo achismo. Então, tem que ter. Então, isso é pisar no chão, entende? Não é viver de sonho, não é o que eu quero para a federação. Óbvio que eu quero 1000 coisas, mas tem que ver o que é possível. E a gente vai trabalhar dentro do que é possível. Nossa realidade. A realidade do Rio é totalmente diferente da realidade de Pernambuco. Eu vou estar com vocês aí, né? Em Pernambuco, em agosto. Em agosto, né? Eu vou passar meu aniversário aí. E aí, por exemplo... Sim, dia 20. Qual é a data do seu aniversário? Dia 20. Certo. O meu é dia 8, então... mas quando você vier, você avisa aí. Olha, eu tô achando que, assim... Eu tô ouvindo, assim, um som, assim, do além, dizendo assim... Karina para presidente da CBX. Daqui a pouco eu estou ouvindo algo assim. Eu não sei, no futuro aí, viu? Porque... Eu não entendi. A minha internet deu pau aqui. Então agora eu vou dizer de novo. Eu não sei, mas eu estou ouvindo assim umas vozes do além no futuro. Será que vai acontecer um Karina para uma presidente da Federação do Rio ou para a Confederação Brasileira? Não sei, vai ser um fato histórico fantástico. E eu ainda acho que orgulhoso, entrevistei ela quando ela ainda não era conhecida no Brasil todo. Mas, Karina, eu acho que é um caminho bacana. Que coisa boa. Eu fico imaginando que quando você vai dormir, deve dar uma sensação muito boa, dizer assim, bicho, eu estou realmente fazendo algo que é significativo, é trabalhoso, mas o trabalho compensa ver os olhinhos das pessoas vendo que a coisa é possível, né? Eu nem vejo como um trabalho, assim. Eu estou numa fase que eu ando gostando tanto do que eu estou fazendo,
que É uma para mim já não é terapia, mais vai bem trabalho. dizer, né? É uma terapia, Oi? uma terapia, um bem-estar, né? Eu não considero nem terapia, é que eu me sinto fazendo algo que eu realmente gosto. Eu não vejo um peso nem um Sim, relaxamento um total. Eu legado, vejo um alguma coisa prazer assim, nisso né? real, Um legado que você né? É está diferente. desbravando, você está abrindo as lareiras, né? Está Sim, e abrindo eu as estou fazendo lareiras. muitos amigos, eu estou muito É, bem, eu me considero muito tranquila, muito feliz com o espaço que eu tenho dado, né? E é aquela coisa, é tomar cuidado assim para não assumir muita coisa, né? Para a gente ter tempo não, para tem isso tudo, fazer as também, coisas bem feitas. Mas eu acho que a gente está conseguindo tantas coisas bacanas, sabe? O time está muito bom. Não, e esse Então, período de tecnologia são muitos recursos que facilitam mais a interação, né? Você não exato. precisa Então, viajar, você basicamente, veja aqui, a gente é ao vivo e falando aqui em sim. situações totalmente opostas e há uma troca de informações muito grande. Eu fico Por imaginando, exemplo, eu acho que no fundo, em algum momento vai acontecer isso para você e outras pessoas, as federações começarem a se reunir via Zoom, em conjuntos, 26 estados, e começar a organizar um calendário geral que um não atrapalhe o torneio do outro, alguma coisa assim. Porque eu não sei se você sabe, tinha época que, eu não sei se ainda tem, mas era assim, janeiro era o mês que tinha mais torneio, era um chocando com o outro, era uma é confusão. porque o mês de férias é É, difícil conciliar, porque são muitos estados. O Brasil é um tamanho é, continental, né? Mas, assim, abertos do Brasil, você não precisa bater sempre com alguns torneios estaduais, de repente. é, Tudo é conversar, né? é, Não é um querer ser melhor que o outro, mas é simplesmente conversar, bater um papo. Mas para isso, os presidentes precisam se falar, né? E aí isso. é bom você ter um profissional de relações públicas, enfim. Isso é algo mais profissional, né? O que eu vejo hoje é que, como as federações só pensam em fazer torneio, isso fica muito limitado. Então, o que tem que mudar é o pensamento. É realmente a capacidade de gerenciar e pensar uma federação estrategicamente. Né, Para mim é isso. inclusive, tem um colega nosso aqui, no dia que você vem aqui, eu vou tentar apresentar, que é um espanhol, Nicolas Picasso, inclusive parece que tem um grau aí de parentesco com Picasso. Ele diz o seguinte, que na Espanha é muito comum os torneios de xadrez, os grandes torneios de xadrez, ele ter outras coisas além do xadrez. Então, por exemplo, tem um torneio de crianças. Aí no outro lado tem uma sala para os pais das crianças que estão esperando o torneio terminar. Aí tem palestra, Isso aqui no Rio a gente já fez. exposição, essas coisas, Isso a super gente já interessante. fez. Então, o evento, o xadrez é o ponto principal, mas as coisas se comunicam ali, sabe? Sim, é um evento global. A gente fala que é um Isso. evento Tipo global, um porque cultural ele envolve enxadrístico diversas assim, sabe? atividades. É um dando uma Sim, sim, sim. palestra, outro falando de curso para professor de xadrez, é o outro mostrando pinturas, umas coisas bem. Eu acho que a tendência é ser uma coisa desse tipo, porque venhamos e convenhamos. Para quem está competindo, tudo bem, mas para o pai que está esperando, às vezes não tem nenhuma opção, né? É Até chato, é chatinho. é, Minha mãe lia muito. Ela lia e estudava assim enquanto eu nos estava no torneios, né? torneio, Quando batia você jogava. papo e tal. Enfim, mas isso já é uma outra história, né? Que coisa boa, que coisa boa. E agora, vamos entrar agora no momento agora da gente rir um pouco e depois a gente entra no xadrez emocional. Agora é o momento da pergunta maluca, que o pessoal já conhece. Então, a situação eu vou contar uma história fictícia, vou Hum, colocar a Karina dentro da história, e a nossa curiosidade é saber qual foi a alternativa que ela escolheu e qual é o argumento que ela vai nos convencer para dizer que ela realmente vai ser feliz com a escolha daquela alternativa. Ela tem três opções. Então, a história é o seguinte, Karina. A história é fictícia, mas ela vai exigir aí que você faça uma análise muito certeira naquilo que realmente lhe faz bem. Então, devido à sua trajetória de vida, você ganhou um prêmio do universo. Você ganhou a imortalidade. Você não vai morrer mais. Agora, veja que beleza. Além de ser imortal, você ganhou outros kits de benefícios. Primeiro, a imortalidade que você vai ter agora é a mesma até o final. Então, você não tem problema mais de pele, de nada, nada, não vai ter nenhuma transformação. É do jeito que você está agora. Você vai. E detalhe,
não vai precisar se alimentar, não vai precisar nada, vai ficar imutável e imortal ao mesmo tempo. Agora é o seguinte, é dado a você, por causa desse benefício, 3 alternativas para você escolher para viver na eternidade. Então, eu já dei a dica antes que tem que ser algo que lhe faça bem, porque se em algum momento na eternidade você dizer enjoei, aí você pode ficar triste demais, pode ficar depressiva, vai ser a eternidade. Então, as 3 alternativas têm o lado bom, mas o lado que você escolher tem que ser o lado que você diga, não, eu vou conseguir na eternidade ficar bem por causa disso, disso, disso. Então, vamos conhecer as três alternativas. A primeira alternativa, você só pode jogar, não pode falar, não pode analisar a partida, você só vai jogar a eternidade. Não pode anotar, porque se você anotar, em algum momento você vai analisar. Então, você só vai poder jogar, a primeira alternativa. Mas não pode falar, não pode conversar, não pode nada. Então agora, a segunda alternativa. A segunda alternativa, você só pode ler livros de xadrez. Todos os livros vão chegar a você de graça, tudo. Agora, não vai aparecer ninguém para jogar. Não vai conversar com ninguém. Agora vai poder ler o que quiser de forma gratuita. E todo livro novo que sair com idioma diferente já é traduzido, tudo de benefício para você viver a eternidade. E a terceira, você não pode jogar, não pode analisar, você só pode conversar. E nem pode jogar de cabeça. É 4. Não, só pode conversar. Agora, você vai conversar com todos os ex-campeões mundiais que já morreu, mas não pode falar de partida. Pode conversar a eternidade. Então, voltando, você pode jogar pro resto da vida e só isso. Você pode estudar e só isso. Não pode jogar, não pode nada. Não pode nem ver as pessoas. E o outro é apenas conversar com os ex-campeões do mundo. Agora, todas essas, em outras entrevistas, cada um deu justificativas bastante coerentes e, assim, convenceu que realmente ia ser o bem-estar dela. Então, essa pergunta maluca é para a gente entender agora num momento difícil, porque são situações com pontos bons e pontos ruins, mas que você poderia dizer assim, olha, eu acho que ou então eu tenho certeza que eu vou me sentir bem eternamente com isso, porque aí você ia argumentar. Como você Muito fácil para mim. Vamos lá. Opção C, Diga conversar. Lá. Conversar. Fato. Não, sim, fato, sem mas dúvida você não alguma. convenceu ainda, tem que dizer. Mas é muito simples, porque eu adoro gente. Pronto. Eu não consigo me ver de jeito algum. Agora faça uma previsão assim de tipos de pergunta que você teria curiosidade de conversar com eles, de ouvir e tal. Para a gente. Eu ia querer. Não pode falar de xadrez, né? Não pode falar de lances. Você pode falar de torneio, intriga entre eles, tal. Não pode ver partida. Tá? Eu primeiro ia querer saber da fofoca, da futrica. Então já ia perguntar como é que a Arlequina Manda aí, fala aí, o bastidor, Capablanca, Arlequina e Capablanca se arengavam tanto. Já eu acho que essa pergunta. Eu quero saber das tretas. Já vou mandar logo. Agora, ô Karina, conta para mim. Será? Vou fazer mais um lado aí que poderia. Você deu a ideia. Será que não seria uma boa análise para entender mais a característica deles do lado psicológico também? É claro. Eita, ia ter um parecer massa. A gente percebe a pessoa pela forma que ela vê as coisas, né? É verdade. Então, a forma dela enxergar, de repente, a famosa treta é diferente da minha, porque nós somos pessoas diferentes, temos personalidades diferentes, histórias de vida diferentes, perspectivas de vida diferentes. Você, psicóloga, e podendo analisar os campeões do mundo que já foram. É muito mais interessante, gente. Para mim, verdade, Muito legal. Gostei. Você foi. Agora que eu entendi. Quando você disse fácil, não, agora eu entendi. Tinha muita análise ali para fazer. Tem muita. Rapaz, eu fico imaginando quando fosse você estudar Miguel Tal para entender a relação dele do álcool e das combinações, né? Porque ele tem uma frase que é conhecida mundialmente, que é bem enigmática. Ele diz assim: só existem 2 tipos de combinações: as combinações difíceis
e as minhas combinações. Olha só. Eu achei fantástico, do tipo, o que é que ele quer dizer? Que é melhor, ou que ele é único? Tem várias aí debate, né? Então, eu fico imaginando para você ia ser um deleite aí de pesquisa aí. Eu gosto dessas análises assim. Legal, das legal. frases Olha, das você pessoas, matou o que elas querem rápido, dizer. rápido. Você foi fantástica. Pessoal, isso é muito bom para você ver como ela é bem articulada, raciocínio rápido. Isso é muito bom na gestão. Então, eu fico imaginando, você passa a ser uma força motivacional também para todo o grupo lá, né? Pessoal, poxa, eles que me motivam. Contagia. Eles me motivam, eu gosto muito deles. Você não tem ideia. Eu acho assim, sabe, foi um grupo que se encontrou, sabe? Porque, assim, é uma galera jovem, quer fazer... Quer acertar, né? Eles querem acertar. Eu acho que a gente criou o quadro, né, Identidade FEPEX, né? Que é um quadro semanal, para as pessoas conhecerem os meninos, porque é importante que eles sejam conhecidos, para as pessoas entenderem quem são. Quais são os objetivos, os sonhos, né, o que eles querem deixar de legado para a federação. Por quê? Porque as pessoas vão, mas as instituições ficam. Isso. Então, a gente que está aí nesse modo transitório, é que a gente tem que deixar o nosso legado para a instituição, para ela crescer, para ela ganhar força, né, ganhar musculatura. E outra coisa, as federações têm que fazer aquela coisa que eu soube que as grandes potências mundiais fazem. Sair um presidente, tá tudo pronto, o que é que o outro fez, se precisar, porque você sabe que tem governos aí que o cara destrói para o outro começar do zero, só para dificultar tal. Então tem que deixar esse legado, porque aí há uma continuidade, né? Sim. Então, eu acho que isso vai ser fato aqui. Aqui eu falo do Rio de Janeiro, mas vai ser fato também em Pernambuco. Eu não tenho dúvida alguma. Que massa, Karina, que não massa, tenho dúvida que alguma. massa. E aí, Karina, vamos agora para a parte do xadrez emocional. É a parte final. Tá chegando ao final, que é... Tenta imaginar aí 2 momentos. Eu sei que você falou já vários momentos especiais e tudo, mas tem que ser um agora diferente do que você já falou. De um momento que ele é muito especial, que aparentemente pode até ser, que coisa simples, mas por trás tem uma história ali que lhe marcou, que pode ser de partida, de um comentário, de um elogio, de um reconhecimento, porque é o momento da gente eu criar junto com o do público, e eu também, que eu não sei qual a gente ter compaixão de sentir isso que você está sentindo à medida que você vai narrando o fato, né? E as sequências para esse fato acontecer. Então, vamos lá. Pode dizer ou 2, você fica à vontade. Um momento que me marcou muito no xadrez foi no Sub-20, aqui, o feminino Sub-20 do Rio, que valia vaga para o brasileiro, né? E aí foi a primeira vez que eu joguei um brasileiro, né? E por que me marcou muito? Porque, assim, aqui no Rio a gente tinha poucas meninas, né? Então a gente conseguiu formar um quórum. Eu joguei esse torneio, eu nem ia jogar, mas eu acabei jogando. E tinha uma adversária minha, assim, né? Que ela sempre ganhava de mim. Era fato, mas ela merecia ganhar, entende? Olha a diferença, não é porque ela sempre ganhava de mim, coisa chata. Não, é porque ela estudava mais do que eu, ela se dedicava mais do que eu. Então era natural e merecido que ela ganhasse muito mais vezes de mim, concorda? E eu nunca tinha feito uma vitória nela, nunca fiz um ponto nela. Até esse torneio. Esse torneio me marcou muito, porque eu queria muita vaga para o brasileiro, eu queria saber como era uma disputa de brasileiro, como é que era diferente. E aí, na partida decisiva, foi na terceira rodada do primeiro dia, a gente se enfrentou. E aí, eu tenho uma foto, essa foto está no Instagram, no meu Instagram pessoal, né? Para quem não conhece, é @kk.abraim. E aí... com K mesmo, né? Isso, que é Karina com K. Então, é kk, kk.abraim, né? O que é o meu sobrenome. E tem essa foto lá. A gente, jovenzinha, assim, 19 anos, né? Que massa. E pele boa ainda. Era uma beleza. Rapaz, ela tá dizendo pele boa como se fosse o quê? Uma pelanca hoje. Rapaz, eu vou rasgar minha pele aqui desse jeito. Assim, vou ter que falar com você assim para poder... Aí a gente jogando assim, eu lembro que eu joguei com uma calma, assim, foi um jogo que eu podia estar super tensa, eu joguei muito calma, joguei muito fino, fui muito elogiada pela minha partida, e eu venci.
E aí, e assim, tipo, de 100 partidas ganhou 99, mas aqui realmente valia, né? Eu acabei ganhando. E eu estudei muito para aquele torneio. Foi um torneio que eu me dediquei. E aí ali eu fui campeã do torneio, eu fui campeã sub-20 aqui do Rio, e aí fui jogar o brasileiro em Campinas. Então aí eu passo por uma outra experiência que para mim foi assim sensacional, porque foi a minha primeira viagem fora do Rio para jogar xadrez, eu nunca tinha ido antes, né, do estado, Opa, né? tudo E eu fui para novidade, né? Campinas, conheci um outro lugar, fiz outros contatos, conheci outras pessoas. Que Isso é tão legal. legal. E aí eu joguei o torneio, aí o pessoal via que eu era agressiva. Eu sempre fui uma jogadora muito agressiva. Eu gosto de jogar para frente. Esse negócio de ficar muito na passiva não é comigo, não. Eu gosto de ser para frentex. E aí o pessoal fala assim, poxa, você está dando azar, porque eu peguei jogadores muito fortes logo no início, né? Você tem um jogo legal e tal. Isso me marcou muito. E eu fiz eu fiz 60% do torneio, assim. E para mim foi muito importante, porque eu via a diferença que era o xadrez do Rio para o xadrez de fora. Havia o quanto que a gente estava atrasado. Gente, a diferença era brutal. Era brutal. E eu tenho essa foto também de todas nós reunidas lá no meu Instagram. Então, assim, o tempo passou, mas as memórias ficam, né? E isso me marcou demais. O outro ponto que me marcou, assim, que me deixou muito feliz foi que vem sendo, né? Que é o reconhecimento que eu tenho hoje aqui no Rio de Janeiro. As pessoas me respeitam muito aqui, né? É, eu sinto assim um carinho muito grande pelas pessoas quando eu chego nos eventos assim, eu vejo que as pessoas ficam felizes que eu participei, que eu fui tirar foto, que eu fui falar com as pessoas, que eu fui brincar com as pessoas, eu sou muito alegre. Então eu brinco com todo mundo, eu mexo com todo mundo, faço piada com todo mundo, tem várias piadinhas, gente. Você vê uma pessoa séria aqui, mas eu sou muito piadista. E aí, e eu mexo com todo mundo, implico, a gente só implica com quem gosta, né? É, Então, eu sou desse jeito, assim. Então, quando eu vejo, assim, a forma como eu venho sendo tratada, isso me emociona muito, porque significa que eu realmente estou no caminho certo, realmente as pessoas gostam de mim, eu gosto muito das pessoas também, eu gosto de gente, né? E aí, quando eu tenho, principalmente criança, quando eu chego no torneio, assim, é um numa perna, outro no outro, aí outro quer subir no meu colo, e eu brinco com elas, eu corro atrás delas, eu não quero saber se eu estou com um salto alto, se eu estou arrumada, eu brinco da mesma forma. E isso me faz muito bem. que coisa Sabe, boa. você realmente se sentir fazendo um pouquinho de diferença, né? Alegrando uma pessoa, deixando essa pessoa feliz. Então, isso me marca muito, me marca demais. Então, eu realmente acho que os aprendizados que eu venho tendo, podia contar aqui 1000 situações, Esse do mas xadrez que você ganha para essa pessoa, eu estava analisando, você falando, e eu acho que por trás de toda essa fala de, poxa, foi uma pessoa que eu nunca ganhei, eu ganhei, e aí eu digo, vou esperar ela terminar para dizer uma coisa que eu li no livro e realmente é verdade. A frase é mais ou menos assim, não é de um xadrista, é de um apaixonado pelo xadrez americano, não lembro o nome dele, que ele dizia assim, uma coisa é o seu hate, outra coisa é o dia que você vai fazer uma grande partida. Olha, isso é tão bonito, porque é como você diz, ó, eu fui para conhecer tal, me preparei e tudo, mas eu tinha um histórico de não conseguir vencer. E aí, o xadrez mostra a gente que não é só a preparação. Eu acredito que nesse momento você estava tão plena com você mesmo que você atingiu um nível de serenidade que as sim, sim. análises fluía. E esse fluir tanto vai ser a análise tão mais profunda, como também você vai se inspirando e começa a analisar de maneira muito mais avassaladora e é quase que você tem um nível de abstração e de ideias surgindo pelo seu bem-estar que você estava vivendo com você mesmo. E Sim, quando sim, sim. termina, deve dar uma sensação que você dizia assim, poxa, foi um esforço, mas foi bonita a Ah, partida, né? eu tava plena, né? O dia que eu É, saí de lá, gente, eu tava iluminada. é. É Eu esse passei aquele presente torneio que iluminada. o xadrez faz, que eu digo a todo mundo, todo jogador, seja homem, mulher, criança, um dia vai fazer a sua excelente partida. Ah, E vai. não Eu esquece fiz mais isso duas nunca. vezes. É, Eu fiz duas vezes. Uma segunda vez
foi num torneio interclubes aqui, que a gente tem aqui a tradição de manter um torneio interclubes por equipes, né? E eu nunca tinha sido campeã interclubes, assim, isso já fui geral, mas não com a minha equipe. E aí, no ano que a gente estava para ser campeão, quem estava decidindo o torneio era a minha mesa. E estava decidindo a minha equipe e o geral do Tijuca. Eita. E aí eu fiz a última vitória. Estava faltando só a minha. E aí eu ganhei, e aí aquilo também, para mim, nossa, eu fiquei doida. Deixa eu te perguntar uma coisa, que eu já tive algumas experiências só para saber como você reagiu. Teve experiências que eu tive que, assim, eu mergulhei tanto na partida que, literalmente, eu nem entendia que eu estava mais competindo. Na verdade, eu estava em luta com as peças. Eu não entendia mais que colocação e tal. Então, quando terminava assim, parecia que eu estava indo para uma outra dimensão e eu não tinha noção ainda do que eu tinha feito mesmo na vitória. E um monte de gente, depois é que você vai entendendo o que é que aconteceu. Mas para o público, o pessoal vai ao delírio. Então eu pergunto, não é uma sensação de um esporte diferente, né? Porque na maioria das vezes, por exemplo, em outro esporte, você chegou primeiro na natação, você faz o gol, não sei o que, o do xadrez, você sai daquele momento muito reflexivo, aí sai assim para olhar, para um pouco até entender aonde é que está. E as pessoas, como acompanharam toda a evolução da partida, elas vibram, então lhe abraça assim de chacoalhar e você fica meio... Depois, quando você tem noção, aí você diz, que coisa maravilhosa. Né? Mas isso tem explicação, porque o que você está falando para mim significa estado de flow. É um estado de fluxo, Tá. né? Onde você perde a percepção de tempo, você e o desafio tornam-se um só, né? O nome disso é estado de flow. Esse estado de flow é estudado pela psicologia positiva, que é uma pós-graduação que eu estou fazendo. Exatamente o nome disso, é flow, tá? Então, por isso que você demora, você perde a percepção de tudo. Você está tão envolvido com a atividade, você está tão envolvido com o desafio que você tem que cumprir, você está colocando todas as suas habilidades técnicas, emocionais, tudo tão envolvido que você perdeu a noção. E o Então, você está interessante é demais que ali. quando você termina, a primeira coisa é um alívio, assim, você faz. Depois é que você vai ter noção que ganhou. Claro, como se mas fosse é assim assim. mesmo, você está saindo do flow. Poxa, Estado de flow o nome disso. O seu foi esse, não? Ou foi mais? Ou você Eu já entrei em flow várias vezes, mas nesse torneio eu estava também fazendo a gestão do evento, porque eu estava sendo diretora de prova, porque eu conheço todo mundo do Tijuca. E aí, então eu não entrei em flow, mas eu sabia ali que eu estava concentrada, mas não era esse flow, não. Não é assim como você diz, não. Entendi. Já entrei em outras situações, mas não nessa partida que eu te disse. Mas é diferente, é gostoso esse tipo de diferente. Vitória, porque veja só, em qualquer outro esporte, as pessoas, mas tal time, como é que se diz, é freguês do outro. No xadrez não tem isso. Aquela sua vitória pode ter 1 milhão de derrotas, aquela sua vitória tem um valor que só você sabe, porque você arquitetou todos os planos, você fez, você conseguiu fechar, fazer um fechamento, acertar uma tática, e é tão pessoal que só uma pessoa que estuda reconhece e faz, que lindo. Que lindo, verdade, né? verdade. Mas olha, foi um prazer estar aqui com você. Poxa, que coisa boa, rapaz. Adorei que coisa demais. Boa. Olha, eu espero ter extraído aí o seu melhor e agora eu queria que você desse a sua mensagem final aí de despedida e aí eu vou me despedir do público e depois da gravação eu quero 5 minutinhos para você me avaliar, certo? Então, deixa eu só ajeitar o meu fone aqui que caiu. Então, vá pensando aí enquanto eu vou falando com o público. Então, pessoal, agora é o momento dela deixar aí a mensagem dela da maneira mais livre possível, numa visão universal, espiritualista, ou numa visão mais de gestão, enfim. É a liberdade que ela tem de poder finalizar a entrevista, ficar eterna, e a pessoa, daqui a muitos anos, quando assisti-la pela primeira vez sem conhecer, dizer gostei dela, até a frase eu gostei dela, e fazer essa interação eternizada. Então, com vocês agora, o checkmate emocional. Checkmate emocional. Sim, não pensei em nada assim para dizer algo especial. Eu quero dizer assim que a nossa vida é feita de desafios, né? E a gente não tem só o desafio de financeiro, um desafio familiar, um desafio de trabalho.
né? É um conjunto de desafios. E um dos esportes que mais ensina isso é o xadrez, né? É um desafio constante o tempo inteiro em diversas áreas do tabuleiro, né? A nossa vida, ela é muito, muito similar a um tabuleiro de xadrez de 64 casas, né? Eu sempre costumo terminar lá no meu Instagram, quando posto alguma foto minha jogando e tal, que o xadrez, mais do que um esporte, ele prepara para a vida. E é a pura verdade, né? Todo esporte prepara. O xadrez, como um esporte intelectual, um esporte de extremo planejamento, ele também prepara você, né? Então, acho que as habilidades que o xadrez ensina, as habilidades assim de vida mesmo que o xadrez faz esse intercâmbio o tempo inteiro, é tão importante que a gente deveria massificar melhor isso. A gente não deveria apenas dizer, né, que o xadrez, ele ajuda na cognição, ele ajuda Isso. em mil coisas e tal. Ele ajuda tão mais. Tão mais. É que muita gente não tem esse conhecimento mais profundo sobre os benefícios, né? Então, quando a gente fala em estado de flow, que a gente falou agora, que é importantíssimo para o bem-estar psicológico, né? A gente está falando de xadrez. Isso é um exemplo do autor do livro, não sou eu que estou falando, não. Ele cita um jogador de xadrez, um grande mestre americano, né? O estado de flow. Então, quando a gente fala sobre preparação para a vida, a gente está falando de xadrez também. Porque, gente, só você ligar na Olimpíada agora e você vai ver a quantidade de comentários que a gente faz assim, agora virou um jogo de xadrez. É o tempo inteiro isso, vocês veem isso no filme, agora na Olimpíada. Então, sempre o paralelo é com o xadrez. Então, a gente pode utilizar o nosso esporte de uma maneira tão bonita e tão diferente, né, que é o que eu venho hoje fazendo numa escola. Eu nunca dei aula de xadrez, eles me convidaram agora para dar, e eu estou trabalhando justamente o lado socioemocional, utilizando a ferramenta do xadrez. Então, a gente pode utilizar o esporte, ele não é um jogo, é um esporte. Um esporte de diversas maneiras, é só a gente saber trabalhar, usar a nossa competência técnica, né? Ou seja, a nossa hard skill, e saber utilizar as nossas soft skills, as nossas habilidades comportamentais, para extrair o melhor de cada aluno nosso. Seja ele uma criança, seja ele um adulto, seja ele uma pessoa bem mais velha. Eu acho que a gente tem sempre a oportunidade de fazer o melhor, né? Então, vamos extrair colocar o nosso melhor para extrair o melhor do outro. E o esporte, ele traz isso, o xadrez traz isso, o xadrez traz a possibilidade da gente estar com um peão a menos, de repente recupera e ganha uma qualidade. A gente faz sacrifícios para ter coisas melhores na frente, né? Ou seja, o pensamento prospectivo, né? Que você abre mão de uma coisa agora para um ganho futuro. Então, essas habilidades, gente, a gente tem que trabalhar melhor com o xadrez. Eu acho que está faltando isso. A gente fala muito sempre das mesmas coisas, mas acho que tem tanta coisa tão importante para ser falado, tão diferente. Eu acho que falta a gente, talvez, ainda para trabalhar esses aspectos. Eu acho que aí cabe às federações, cabe à confederação fazer esse acordo, mas a gente já está fazendo, em breve a gente vai ver, já estou deixando aqui em primeira mão, que em breve a gente já vai ter um trabalho sobre isso, e eu acho que a gente vai beneficiar o Brasil inteiro, tá? Então, vamos junto nessa caminhada, eu acho que o que vocês precisarem, obviamente, podem entrar em contato comigo pelo Instagram, ou pelo Instagram da FECHESP ou da FEPEX, né? Esse contato a gente tem que ter. E eu deixo aqui a mensagem realmente assim de abrir os horizontes para o nosso esporte. Sair da caixinha de só fazer torneio, né, de pensar ou apenas o xadrez escolar como um xadrez competitivo de criança, mas eu quero deixar aqui o legado de pensar o xadrez para gestão esportiva e treinamento de habilidades socioemocionais. Né? Eu, por exemplo, já faço esse trabalho, né, para ser psicóloga e futura pedagoga, né? E também fiz gestão esportiva, inclusive fiz com o Renato Marcília. Tem até uma live com ele na FECHESP, eu fiz o curso da FGV, pretendo fazer o curso da FIFA, né, em gestão esportiva, que é uma MBA. Eu gosto muito, então eu acho que esse caminho a trilhar é isso que a gente está precisando para alavancar aqui no Brasil. Os contatos a gente já tem. Só está faltando realmente, eu acho que a galera para, sabe, botar aquela energia final, botar aquele sprint. Eu acho que é isso que está faltando. Então, quem quiser somar, quem quiser realmente pensar junto, vai ser importantíssimo. Lembrando que esporte pequeno a gente não divide, a gente soma, né? Então, dividir movimentos é muito perigoso. Você não é obrigado a gostar de ninguém, né, professor? Você não é obrigado a gostar de... Você nem é obrigado a gostar de mim. Mas entender que o movimento, o esporte, independe da pessoa, né, de você gostar ou não da pessoa, é que tem que ser a grandeza do negócio.
né? Isso. Então, é pensar por esse lado estrategicamente, porque todo mundo quer ver o esporte crescer, então tem que ser por esse lado. Então, a gente tem que estar unido numa hierarquia, funcionando, fazendo as coisas acontecerem e dando o nosso melhor. A federação tem o papel dela. É muito injusto você jogar aí para uma responsabilidade para outra confederação, para o além, né? Para quem você quer, para o seu vizinho, né? Mas você também tem as suas atribuições, você tem o seu papel. Então, eu deixo aqui esse recado porque também é importante a gente pensar que, olha, temos o nosso papel, nossas responsabilidades, a gente também tem o nosso dever. Né? Então, fica aqui, acho que não é bem uma frase emocional, mas uma frase que... expressões, né? São esses parágrafos aí que eu acabei falando, eles falam muito do que eu penso, do que eu pretendo fazer e do que eu realmente serei. Tá E aí, bem? pessoal? Percebe agora por que foi convidada? Muito obrigado, Karina, pela abertura. Você conseguiu, na entrevista, falar quem é você, conseguiu se autoavaliar diante de todos, e isso é muito bom, que essa é uma grandeza que a gente vai desenvolvendo, que a análise é a melhor forma da gente melhorar os nossos erros. E isso no Claro. xadrez é primordial. Às vezes me Tá perguntam ótimo. qual é o mínimo para melhorar. Eu digo, o mínimo são 3 verbos: jogar, estudar e analisar o que jogou. Sem analisar a sua prática, você não sabe Não para dá. onde está indo, nem para onde deve melhorar. E você É, sintetizou totalmente isso. Precisamos de pessoas qualificadas, cada uma trabalhando em formas, em conexões, sem invadir uma isso, área isso. da outra, mas com o objetivo final de profissionalização, Isso. regularidade, organização, respeito às faixas etárias e os objetivos diferenciados de cada competição, e só assim o pessoal vai ter muito mais prazer de assistir uma partida de xadrez e dizer que vocês que estão assistindo, muito obrigado, porque são pessoas assim que a gente precisa ouvir, que a gente precisa refletir, e apareçam nos clubes, apareçam nas federações, entrem em contato com ela. Vocês têm meu e-mail, pode mandar para a gente enviar para ela, procure no Instagram dela, que ela é isso mesmo que está mostrando a vocês. É uma energia, uma usina de Itaipu em força total aí, e o mais legal, ainda colaborando e fazendo parcerias para os outros também se desenvolverem e aprender com o que ela vem trazendo de bagagem. Karina, parabéns aí pela pessoa que és, parabéns ao Rio de Janeiro por ter dado essa oportunidade a você. É muito feliz para mim eu ver isso. Eu já vi muita coisa troncha no xadrez e dentro do que eu posso eu vou fazendo isso aqui, mas é muito bom ver a parte técnica se aliando à parte da gestão. E eu acho que a tendência é também, completando o que você disse, que o xadrez tem que ir para as academias e ser apresentado trabalhos mostrando uma nova forma de gestão, uma nova forma de elaborar torneios, preocupado com o que é que a gente quer que esses pequenos aprendam após o torneio, né? Então, Sim, sim. Tá os ótimo. Foi um idosos e prazer tudo. enorme. Um grande abraço, Karina. Parabéns aí. E a vocês, obrigado pela audiência. Eu vou terminando aqui. E tchau, tchau, pessoal. Tchau. Beijo, gente!